Há um versículo bíblico que me chama muita atenção, que eu gostaria de compartilhar com você. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Tempo de semear está no ar. Não perca o programa de hoje, nós temos a ministração da palavra com o pastor Nélio Amorim. Nós temos um bate-papo muito interessante com o pastor Valdir Thomas. Você vai gostar, vai tirar suas dúvidas. E também louvando, temos a irmã Andresa Souza e a irmã Mirela, que estão aqui abrilhantando o programa, cantando para a glória e honra do Senhor. Não perca, fique conosco, avise ali aos amigos, ligue, diga que o programa está no ar e está uma bênção. Tem coisas que só nosso Deus faz. Parece de ferro, a porta fechada, o céu de bronze, na hora do medo, até das promessas a gente se esquece, mas Deus não esquece não. O tempo dispara, alarme no peito, são vozes gritando que não tem mais jeito, amigos se afastam, nos abandonam, mas Deus não abandona não, pelo contrário, mesmo visível, Ele está perto, sua presença é combustível pra você não parar. Quem foi que disse que botar de fé e pede dele operar? Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Coisa extraordinária então aconteceu e vai acontecer. Não tente entender, porque Deus é mistério dentro de mistério. E quando perguntarem como aconteceu, você só vai dizer isso é coisa do meu Deus. É coisa do meu Deus fazer o mar abrir. É coisa do meu Deus o gigante cair. Coisa do meu Deus mudar a natureza, fazer leão com fome ignorar a presa. É coisa do meu Deus abrir porta fechada, responder oração de crente de madrugada, tirar a depressão, jogar o medo fora, mudar de vez a tua história. Não tente entender, apenas acredita que a vitória é certa. Deus vai fazer você ficar de boca aberta. Coisa extraordinária então aconteceu e vai acontecer. Não tente entender.
Com muita alegria nós estamos recebendo mais uma vez o pastor Valdir Thomas, professor de teologia, e nós vamos aqui estar conversando, esclarecendo algumas dúvidas. Pastor, é um prazer recebê-lo novamente em Tempo de Semear. Prazer é sempre meu, irmão Léo, de estar com os irmãos aqui. A paz do Senhor a todos. E estamos aí para somar, contribuir com alguma opinião bíblica, alguma interpretação bíblica. Muito bem, nós iniciamos o programa com um texto bíblico, um versículo que está lá em Mateus 24, versículo 14, que diz: "E este evangelho do reino será pregado a todo mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Este versículo, ele tem semeado muitas dúvidas ou produzido interpretações bem divergentes, mas aqui nós estamos com o pastor Valdir para nos esclarecer. Pastor, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta sobre este fim. Que fim é este? É o fim de todos os tempos? Que fim é este? Muito bem. Esse versículo de Mateus 24, 14, ele realmente traz algumas divergências, como a irmã, isso é entre os teólogos mesmo, tá? Ainda que no nosso meio pentecostal assembleiano tenha alguns teólogos que defendem a ideia de pós-tribulacionismo, nós, na maioria dos assembleanos, a maioria dos teólogos assembleanos, nós cremos no pré-tribulacionismo. O que isso quer dizer? Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Quando nós lemos Mateus 24, 14, que fala do fim, nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja não é o fim. Ou seja, esse arrebatamento da igreja, diante de todos os sinais que Jesus anunciou, nós queremos que pode ser a qualquer momento. E só acontecerá a grande tribulação, e é tão grande que o próprio Jesus disse que nunca houve igual e jamais haverá outra igual. Essa grande tribulação, ela só acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Quando Jesus está dizendo em Mateus capítulo 24, 14, que o evangelho do reino está sendo pregado ou será pregado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, ele está falando já num período depois da grande tribulação, durante a grande tribulação, onde a igreja não estará mais aqui. Veja bem, em alguns cursos que eu fiz, um dos professores, dos mentores, explicou assim, vamos ver se o senhor concorda, é que atualmente o evangelho pregado não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça. E o versículo é bem claro, ele diz o evangelho do reino. Então, acontecendo o arrebatamento, não será mais um tempo de graça. Então, não será a pregação, o evangelho, a evangelização da graça, mas do reino. Então, este reino é que vai ser instituído. O senhor concorda, pastor? Plenamente, plenamente. Quando Jesus esteve na terra, ele pregou o evangelho do reino. Mas com a morte de Jesus, abriu-se a porta da graça e a igreja passou então a pregar o evangelho da graça, que se resume em dizer que a salvação é pela graça. Costumo dizer, e foi um tema de um congresso dos novos discípulos, não é de graça. É pela graça, mas alguém pagou o preço, e quem pagou o preço foi Jesus. E a partir de então a igreja prega o evangelho da graça, e que essa porta da graça se fechará com o arrebatamento da igreja. Na grande tribulação, e a gente fica preocupado, mas é bíblico, vai ter salvação? Vai ter salvação, mas abaixo do sofrimento do próprio ser humano. Muito bem, essa graça, será salvo pela graça, não traduz gratuidade, não é, pastor? Não traduz gratuidade. Esta graça é um favor que Deus concedeu à humanidade de forma não merecida. Isto é esta graça, o significado desta graça. Então, que entendamos bem, como o pastor explicou, que não é de graça, é pela graça, mas não é pela graça porque o preço
pago foi muito alto, enquanto estamos vivendo numa época da graça, porque depois do arrebatamento, quando virá a grande tribulação, não é isso, pastor? Não será mais pela graça, mas pelo preço que a pessoa que estiver pleiteando a salvação terá que pagar. Agora, pastor, vamos ver sobre as pessoas que ficarem. Elas terão morte, elas morrerão, depois do arrebatamento, elas morrerão? Sim, morrerão, irmã Laude. Na verdade, quem vai ficar aqui vai ser basicamente os que se desviaram por alguma razão, estão desprevenidos no arrebatamento da igreja. Nós pregamos, ensinamos que Jesus virá uma vez em duas fases distintas, e é bem claro na Bíblia Sagrada. A primeira, ele vem para a igreja nos ares, a igreja sobe ao encontro de Jesus nos ares, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16, é muito claro. E depois que vem em grande poder e glória, ele bota os pezinhos dele no chão, no solo, e é tão grande a glória que o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio. Ou seja, na primeira fase ele vem nas nuvens para a igreja. Na segunda fase ele vem, coloca os pés no chão com a igreja. Eu ouvi, tem mais de um ano que eu ouvi que o mundo está em colapso, um sofrimento tão grande, que a grande tribulação já se instalou. Eu vou lhe fazer uma pergunta, pastor. Eu penso que estas lutas diárias que as pessoas chamam de tribulação são apenas lutas diárias, que nós costumamos chamar de tribulação, porque na verdade, depois do arrebatamento de Jesus, não será essa nossa luta do dia a dia, uma calúnia, uma pessoa que jogou pedra numa igreja, num templo, apelidou um crente, não vai ser essa luta. Aí sim as pessoas vão conhecer de fato o que é a grande tribulação, porque eu e o Senhor, e glória a Deus, milhares de pessoas não conhecerão este período. Está certo, pastor? Correto, irmão Laude. Hoje, as tribulações que a igreja vem passando, né, no decorrer dos séculos, nós estamos vendo perseguições, mas isso são o que Jesus diz, princípio das dores. São sinais da brevidade da vinda de Jesus. A grande tribulação, o próprio Jesus diz que nunca houve. E se nós quisermos comparar, nós vamos pegar o Holocausto, onde morreu 25 milhões de pessoas, 5 milhões de judeus, onde colocava os judeus num caminhão-tanque, abriam o gás mortífero lá e só derramavam nas covas. Isso não dá para comparar com a grande tribulação da que Jesus falou. A tal ponto que as pessoas não vai adiantar ter dinheiro, não vai poder comprar, não vai poder vender se não tiver a marca da besta na mão ou na testa. Pastor, eu ouvi, o senhor falou agora sobre a marca, eu ouvi recente, essa explicação é bem recente, que essa marca da besta, como muitos estão esperando, é um chip, alguma coisa, porque eles estarão na tua mão, né? Na tua fronte. E alguém explicou assim, que esta marca, ela já está começando a ser introduzida de uma forma assim, não que seja o aparelho, mas aqui, através de tantas coisas que está aqui na minha mão e na minha frente, no meu visor, que pode ser através de forma eletrônica. O senhor concorda? Concordo. Eu acho, inclusive, irmão Laude, que nós estamos caminhando a passos largos para a implantação. Não foi implantado ainda, porque isso vai ser implantado mesmo depois do arrebatamento. Mas, caminhando a passos largos, a tecnologia vai possibilitar que se controle todo mundo. Nós temos aí o Pix, nós temos várias tecnologias hoje que facilitam. Por exemplo, eu entro num site para pesquisar sobre alguma coisa, daqui a pouco chega propaganda daquele dito bem que eu busquei, me oferecendo, não para mais, ou seja, as pessoas, eles têm hoje o controle e nessa época vai estar muito mais avançado, ou seja, tu vai chegar no mercado para comprar, se tu não tiver alinhado com a ideologia satânica,
não adianta ter dinheiro. Pastor, e sobre... Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. Eu estava tão me preparando para fazer agora. O senhor falou mesmo sobre... Nós estamos falando na tecnologia, né? Bom, pastor, é muito interessante. Eu quis trazer o senhor depois da mensagem do domingo na igreja. Eu achei muito pertinente, muito oportuno, esclarecedor. E eu gostaria de deixar aqui o momento para o senhor falar aquilo que o senhor ainda julgar necessário esclarecer para o nosso público. Em se tratando de grande tribulação, de arrebatamento da igreja, o capítulo 24 de Mateus é o capítulo mais escatológico que nós temos no Evangelho de Mateus. 24 é o capítulo futurista, é o capítulo que trata das últimas coisas. E quando lemos, estudamos juntamente com Daniel, com Apocalipse, se compreende um pouco melhor. Às vezes perguntam, essa implantação de chip que está acontecendo na mão, de abre porta, de controla equipamento, já não é o sinal? E nós estamos caminhando para lá, mas ainda não, porque isto vai ser implantado após o arrebatamento da igreja. Eu louvo a Deus. Eu costumo dizer, Maulade, para nós terminarmos, eu costumo dizer que em defendendo o pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada, a noiva será buscada por Cristo antes dessa grande tribulação. Eu faço uma analogia e sempre uso esses termos. Quando se esgota o termo teológico, quando se esgota a capacidade teológica, nós vamos para o argumento histórico e lógico. Histórico, sempre que Israel clamou, Deus veio em socorro. Lógico, se eu tenho uma pessoa que eu amo, uma namorada, uma noiva, uma esposa, ela está em outro país e eu sei que naquele país vai acontecer uma catástrofe destruidora, arrasadora. Eu tenho condições de buscar a minha esposa que eu amo do coração. Eu não iria? Eu ia deixar passar a tempestade por lá para ver o que sobrava para ir buscar? É a mesma coisa Jesus. Ninguém ama a noiva como Cristo ama a igreja. Ninguém. Ele se entregou, ele morreu pela igreja. Tendo todas as condições de vir buscar antes da grande tribulação, ele não viria? Com certeza, né? Pastor, ficou uma dúvida. Nós sabemos pré é antes, pós é depois. Só para dar mais uma clareza aqui. Nós, assembleianos, defendemos... É pré ou é pós? O pré-tribulacionismo. Antes do arrebatamento? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Isso é pré-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo defende que a igreja será tirada da terra depois da grande tribulação. E ainda tem outra corrente teológica, que são os midi-tribulacionistas ou mesotribulacionistas, que defende a ideia de que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Nós somos pré porque cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por isso que nós somos pré-tribulacionistas. Então fica bem claro aqui. Eu espero que a mensagem, o esclarecimento do pastor. E já aproveitando que ele está aqui, ele tem o curso de teologia que o senhor pode falar, convidar o público. Sim, nós temos um curso teológico, por enquanto básico, mas já estamos abrindo inscrição para o médio. Curso de teologia com 17 matérias no básico, com 12 matérias no médio, um custo de R$90, todos os sábados no tempo central das 16 às 18 horas. Faz a inscrição com o senhor mesmo? Sim, faz a inscrição. Vai direto no sistema, mas pode me procurar, eu faço a inscrição direto no link do Instituto. Muito bem, então fica aqui o convite. Muito obrigada, pastor, pela sua participação. Creio que foi muito proveitoso. Amém. Que Deus abençoe a todos e estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, porque esse assunto de que não, Jesus disse que depois virá o fim, então vai demorar muito tempo. O fim ali não é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Muito bem.
aproveitando, eu quero convidar, já começa sexta-feira e no sábado também, o seminário da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Não perca. A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui no programa Tempo de Semear e cumprimento a vocês que estão nos assistindo no dia de hoje. Cumprimento também a diretora desse programa abençoado, que é a irmã Laude. Vamos ler a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Amém? Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então a mensagem que eu tenho hoje é uma mensagem curta, mas que ela fala de obediência e de arrependimento. E quantos de nós temos às vezes uma postura inclinada para a desobediência? Deus muitas vezes nos fala: é por aqui que você deve ir, mas você procura ir para o lado contrário. Deus muitas vezes nos orienta o caminho que nós devemos andar. Muitas vezes Deus nos fala com revelação, com profecias, nos fala por sonho e principalmente através da sua palavra, que pouco é lida. Mas muitas vezes, quem sabe você ou alguém que você conheça, insiste na desobediência. Esses dias eu estive pensando, por que a gente sempre complica tudo? Por que sempre as pessoas têm uma facilidade de desobedecer ou de serem teimosas? Um dia eu passava no trânsito à noite vindo da igreja e numa rotatória vi que uma moto havia se acidentado, uma motociclista tinha se chocado com um carro. Por quê? Porque ao invés de fazer o percurso correto pela rotatória, ela fez o percurso contrário. E é assim na vida de muitos. De repente você diz assim: mas eu não ouvi a voz de Deus como Jonas. Deus disse para Jonas: vai para Nínive, cumpre a minha ordem, vai pregar o evangelho, vai cumprir a minha palavra. Mas Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, decidiu desobedecer. E quantos, seja em cada dia que se passa ou em cada semana, quantos optam pela desobediência, optam por sair da presença de Deus? E o pecado muitas vezes traz consequências, como trouxe a Jonas. Então, por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas estão com a sua alma, com o seu corpo, acostumado a desobedecer, acostumado a pecar. E a opção por não pecar, por seguir os caminhos do Senhor, para pessoas que ainda não se arrependeram verdadeiramente, para pessoas que ainda não se desvincularam do pecado, que têm prazer no pecado, é como se fosse uma agressão ao próprio corpo. É como se fosse um maltrato à própria carne. Por quê? Porque aquela pessoa ainda está vinculada ao pecado. É semelhante quando o povo saiu do Egito. O povo saiu do Egito, Deus fez grandes milagres, Deus abriu o mar vermelho, aquele povo atravessou e depois eles estavam com saudade do Egito. Sabe por quê? Porque eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. Quem sabe você às vezes saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu do seu coração e não saiu da sua mente. E por isso que muitas vezes o pecado ele vem trazendo consequências, vem trazendo sofrimento. A desobediência gera sofrimento. Veja e leia na sua casa o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. O Senhor propõe bênçãos para aqueles que obedecem, seja na cidade, seja no campo. Até os animais daqueles que obedecem são abençoados. Principalmente os filhos, a esposa, os netos, as gerações. E daqueles que desobedecem, vêm as consequências do pecado. É porque Deus é mau? Não. É porque Deus é injusto? Não. É porque o pecado faz com que nos afastemos da presença de Deus. Logo, um homem em pecado é como um peixe fora da água. E um peixe fora da água, ele morre. Ele começa a ficar fraco, sem oxigênio. Ele padece. É assim que acontece com um homem longe de Deus. Mas que bom que a Bíblia aqui nos narra, em Jonas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3,
que Jonas se arrependeu. Quando aquela embarcação começou a entrar em tormenta diante de uma forte tempestade, e Jonas foi lançado a pedido dele mesmo, porque ele tinha consciência que tudo aquilo era a consequência do pecado. Ele pediu que o arremessasse no mar e foi engolido por uma baleia, e ele passou 3 dias no ventre de uma baleia, e ao orar, ao se arrepender, ele foi cuspido dali, e depois ele foi cumprir a missão de que Deus havia lhe ordenado. Às vezes tem coisas que Deus nos diz, olha, a direção é essa. E não é pecado se você ir na direção contrária. Não é pecado, não seria pecado se você fosse na direção contrária. É como, eu vou usar um exemplo simples. Deus falasse, olha, veste hoje uma camisa azul e de repente você vestisse uma camisa preta. Não é pecado você usar uma camisa preta, de forma alguma. Mas onde é que estaria o pecado aí? Na desobediência. E Jonas desobedeceu aquilo que Deus lhe dava como seguimento. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas nos são dadas, mas poucas nos convêm. Há coisas que não são pecaminosas, mas que Deus, na sua infinita e eterna sabedoria, sabe que elas vão acabar nos levando para o pecado. Então, o melhor é obedecer. Esta mesma palavra nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu sei que às vezes você pode estar perguntando, mas nem sempre eu ouvi a voz de Deus, nem sempre eu vou ter um profeta para me revelar algo, nem sempre eu vou estar sonhando. Então, como é que eu vou fazer para obedecer a Deus? Através das Escrituras Sagradas. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Essa palavra nos ensina, essa palavra nos orienta. E a partir do momento que você passa a lê-la todos os dias e buscar essa intimidade com Deus, o Espírito Santo começa a falar no íntimo do teu coração e você começa a tomar atitudes eivadas de sabedoria para não cair em pecado. Mas se acaso você cair em pecado e se arrepender no fundo do seu coração, o Senhor é justo, Ele é fiel para te perdoar. E o que significa arrependimento? É aquilo que você diz, não, eu não pecarei mais, e no dia seguinte você peca, ou quem sabe no ano seguinte, ou com o passar do tempo. Isso não seria arrependimento. Arrependimento é quando você tem uma mudança de mente, uma mudança de atitude. As coisas velhas que você fazia, você simplesmente abandona, e abandona com convicção, não com saudade do pecado, como o exemplo que citei ainda agora a respeito do Egito. Não com inclinação, você largou o pecado, mas aquilo ali ainda mexe contigo. Não é dessa forma. É quando você olha para trás e se noja daquilo que ficou para trás, você olha para trás e você diz assim, não, eu não quero mais ter comunhão, aliança nenhuma, relação nenhuma com o pecado. Eu quero ter comunhão simplesmente com tudo que agrada ao meu Deus. Então, me permita fazer uma oração por você, onde você está, antes de finalizarmos, onde quer que você esteja. Ou se você quer orar por alguém da sua família, um conhecido, um amigo, uma amiga, alguém que você muito ama, ou alguém que você muito quer bem, eu te convido a orar no dia de hoje. Se você está no seu quarto, na sua sala, se você está incomodado de algo diante do que você fez e você quer se arrepender no fundo do seu coração, você pode se ajoelhar aí onde você está, ou se você não pode se ajoelhar, você pode ficar sentado. Se você está num leito, você pode continuar deitado, mas coloca a mão no coração e ora com sinceridade, pedindo perdão a Deus pelos teus pecados e pedindo que o Senhor Jesus, Ele venha perdoar os teus pecados, porque Ele derramou o seu sangue puro, o seu sangue carmesim lá na cruz para perdoar os teus pecados, e que Ele venha interceder diante do Pai para que teus pecados sejam anulados e você venha fazer uma aliança com Ele e ter vida em abundância. Amém? Eu sou o pastor Nélio Amorim, congrego na Assembleia de Deus de Castanhal, no Templo Central, e te convido, se você não puder ir para uma Assembleia de Deus, procure uma igreja cristã que confesse que somente Jesus é o Senhor, que somente Jesus é o nosso único intercessor e que somente Deus é digno de honra, glória, louvor, de adoração e de culto. Congregue, se alimente da palavra, louve e adore o Senhor. No nome de Jesus, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te clamo por essa vida, Senhor, que está nos assistindo, e te clamo também pela pessoa a qual esta vida que está nos assistindo está orando, Senhor.
Meu Pai, no nome de Jesus, recebe todo pedido de perdão. A Tua palavra nos ensina que o Teu Filho Jesus morreu na cruz. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. E nos ensina também em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que se andarmos na luz como o Teu Filho Jesus está na luz, nós temos comunhão um com o outro e o sangue de Jesus, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Anula, Pai, com o poder do sangue de Jesus, todo o pecado. E recebe esta oração. Perdoa, Pai. Eu te clamo por todos que estão orando neste momento. Perdoa os pecados deles, Pai. E abençoa no nome de Jesus. E, se possível, Pai, escreva o nome no livro da vida daqueles, Pai, que sinceramente estão se arrependendo e que estão agora, Pai, assumindo uma aliança, um pacto contigo de construir, Pai, uma nova vida, um novo tempo e uma nova história. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho que ouço, quebra esse silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responderes de novo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Fala, Deus, que a história é mudada. O médico falou, o juiz já decretou. Todo mundo tá falando que tá tudo acabado. Não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Quebre esse silêncio, fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder de novo. Fala, Deus, basta só uma palavra. Logo a história é mudada. O médico falou, se o juiz já decretou, se todo mundo tá falando que tá tudo acabado, não importa o que eles dizem, se o Senhor não falou nada, tem vida. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Teve vida na morte de Lázaro, teve vida na casa de Jairo, teve vida no velório da viúva de Naim. Não importa o que estão falando, tem vida. Não importa o que estão falando,
tem vida, tem vida. Quero convidar também você para assistir o programa através do YouTube, o nosso canal é Programa Tempo de Semear, Castanhal. Curta, compartilhe, incentive, vamos aí aumentar o número de assinantes, que isso faz o Evangelho chegar mais longe. E também você pode se tornar um colaborador conosco, usando o nosso QR Code, o nosso telefone, colaborando com a obra do Senhor. Quero trazer aqui um agradecimento especial ao pastor João Batista Cardoso, o nosso saxofonista, um pastor que é uma bênção, e ele acaba de abençoar o programa com este aparelho maravilhoso, esta mesa que vem aqui proporcionar melhores condições de trabalho para o programa. Pastor João Batista, o Senhor te abençoe. E nós queremos mandar aquele abraço especial para pessoas também especiais que nos encontram, nos abordam e dizem que assistem nosso programa. A Dona Conceição Brasil, o nosso abraço, obrigada por ser nossa telespectadora. E para a Joseli, lá da Renata Tecidos, que nos assiste. Deus te abençoe, querida Joseli. Nós queremos mandar aquele abraço para a irmã Iolete, a missionária Iolete, lá no Macapazinho, juntamente com a sua amiga, a Wanda. Deus abençoe vocês. Queremos agradecer ao Senhor Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, e Ele é o nosso principal mantenedor. Nossos agradecimentos à Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, ao Jardim de Deus, na pessoa da sua diretoria, e também a irmã Gisele Barbalho, nossa líder geral. E nosso agradecimento vai para o pastor Enoque, lá em Terra Alta, polpas de fruta moura ao seu dispor, ali na casa do farinheiro, na Altamira, um produto maravilhoso. Top Lanches, querida Avani, muito obrigada, Jesus te abençoe. Top Lanches fica ali ao lado do Hospital Magalhães, por trás da prefeitura. Você pode ir lá se deliciar com aquele lanche, com aquele almoço. Sempre que estiver no comércio, pode servir-se lá, você vai ficar satisfeito. Império Mídia com Rian Freire, sempre com aquele trabalho diferenciado, filmagens com todo equipamento moderno. Procure Rian Freire, Império Mídia, para o seu evento. Ao presbítero Edilson Brandão, ao pastor Francisco Neto, irmã Maria Gomes, irmã Domingas, o nosso muito obrigada, irmã Conceição Quaresma. Deus abençoe de forma extraordinária. E chegamos ao final do programa, sempre agradecendo a sua audiência, convidando para que no próximo final de semana você esteja conosco. Até lá, se Deus quiser.